Queria chamar o pastor Allen. Eu estava pedindo para a produção falar qual que era o pastor do dia. Nós queremos orar pelo pastor, porque eu sei que já tem sido bênção e ainda não acabou, gente. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, nós te agradecemos pela vida do pastor Allen. Obrigada porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui com ele, compartilhando a tua palavra. Nós pedimos para que o Senhor abençoe ele, que ele possa falar as coisas que vêm do alto e que vêm do Senhor, Pai. Que o Senhor o use e o abençoe sempre. Em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, tudo bem? Ótimo. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3, nós vamos ver o versículo 15. Não é desde o 14? Primeira de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. É aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo que já recebemos do Senhor nessa manhã, pelo tempo, ó Deus, de devocional, de pequeno grupo, pelo tempo de cânticos, e obrigado, Pai, por mais esse tempo que teremos agora para meditar, refletir, considerar temas tão fundamentais a respeito da nossa vida, no nosso tempo, de uma maneira que glorifique o Senhor. Então ajuda-nos e dá-nos sabedoria em nome de Jesus. Amém. Alguns anos atrás, Netflix colocou no seu catálogo um espetáculo do Felipe Neto, que era uma mistura, não é exatamente o stand-up dele, mas era uma mistura dele, né, que ele conta um pouco da sua trajetória e um pouco da sua história de vida, fazendo algumas piadas, tentando oferecer algum tipo de humor enquanto ele está descrevendo ali o seu texto. Mas a parte final do seu espetáculo é uma parte nitidamente apologética. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse termo, mas é basicamente ele fazer uma defesa da sua visão de mundo, da sua compreensão da realidade. E enquanto ele está falando para uma galera de jovens e de adolescentes, e você já riu pra caramba enquanto assistiu a maior parte do espetáculo, na parte final ele decide fazer uma apologética, uma defesa contra a intolerância, contra
as visões de mundo que são preconceituosas e problemáticas. E enquanto ele está lá fazendo esse tipo de apresentação, um dos argumentos dele é: a gente não pode mais ficar preso a visões de mundo que são baseadas em livros que foram escritos há 2000 anos atrás, em uma cultura diferente, em um contexto diferente, que não tem mais nada a ver com a nossa realidade, a nossa época, século XXI, no Brasil e no mundo de hoje. No mesmo período, o humorista Fábio Porchat, Porta dos Fundos e de outros filmes, publicou um texto na Folha de São Paulo, em que ele falava sobre como é prejudicial nós termos parlamentares cristãos no Congresso. E ele basicamente argumentava que esses cristãos que vão lá para o Congresso para, enfim, tentar defender as coisas ou fazer política a partir de uma visão religiosa, eles são aqueles que acabam causando mal, causando diversos males para a sociedade brasileira. E o argumento dele, o modo como ele fecha o seu texto, é dizendo: por isso, quando você entra no Congresso, Deus fica do lado de fora, guardando o seu carro. Mais recentemente, nós acompanhamos aí toda a problemática da pandemia, né? E logo no início da pandemia, uma das discussões que se levantou foi até que ponto as igrejas e a visão religiosa é positiva ou negativa para o modo como as pessoas vão viver, inclusive experimentar as dinâmicas de saúde pública. Alguém pegou a história de uma igreja na Coreia do Sul que não fechou as portas durante a pandemia e que, por causa disso, foi o vetor de contaminação de muitas pessoas. E agora a narrativa ou a jogada apresentada diante de todos é que os cristãos, a igreja, com a sua visão de mundo atrasada, oferecia um risco para as pessoas. Junto a isso, passou-se a colar nos cristãos o rótulo de negacionistas. E assim como negacionistas, eles eram aqueles que causavam algum tipo de prejuízo público. Talvez você já tenha ouvido do seu professor ou de algum colega a ideia de que os cristãos ou os evangélicos são os grandes responsáveis pela eleição do presidente Bolsonaro. E assim, no fim das contas, os evangélicos são aqueles responsáveis pelo crescimento do fascismo, do nazismo, ou de alguma outra corrente dessas no meio da cultura brasileira. A jornalista Vera Magalhães, comentando sobre as discussões em torno do aborto, afirmava claramente que já é hora, já passou da hora de nós abandonarmos visões de mundo obscurantistas e medievais que são conduzidas pelos religiosos hoje em dia e assim atrapalham o desenvolvimento da nossa sociedade e o cuidado de algumas pessoas necessitadas, como as mulheres que, segundo ela, precisariam fazer aborto. O que todas essas histórias têm em comum? Todas elas, de certa forma, apresentam uma mesma narrativa e uma mesma proposta que afirmam e nos colocam na posição de os cristãos, os evangélicos, a igreja é responsável pelo atraso. A igreja é retrógrada. E isso não é apenas uma constatação geral de alguém que diz: a igreja é assim. Mas é um juízo de valor, é um julgamento moral que está dizendo: a igreja é
atrasada, e por causa disso a igreja é o atraso da sociedade, é o atraso da vida, é o atraso do país, é o atraso do mundo e a causa de diversos males. Talvez, na base desse conjunto de narrativas que vem de diversos lugares, vem do show de humor, vem do jornal, vem dos comentários de alguém, vem do seu professor, com essa enxurrada de cosmovisão sendo derramada sobre você dos diversos meios de comunicação, alguns de nós verdadeiramente começam a se perguntar: puxa, mas será que é isso mesmo? Eu lembro de uma escola dominical em uma igreja presbiteriana. Eu estava lá nessa igreja nesse dia e acompanhei um pouquinho do que aconteceu na classe de adolescentes, em que a professora trouxe o conteúdo da aula e, por alguma razão, o assunto da aula acabou tocando o tema do aborto. E agora todas as garotinhas que estavam lá na sala de aula, filhas de pais crentes, presbiterianos, tendo crescido na igreja, reproduziam o mesmo discurso dizendo: e o direito da mulher? E o corpo da mulher? E a mulher que foi estuprada? E todas elas repetiam aquilo que haviam recebido nas séries, nas conversas com as amigas da escola, na sala de aula, nos filmes, na cultura de um modo mais amplo. Elas, estando dentro da igreja, de certa forma agora pensavam: a igreja é retrógrada, a igreja é atrasada, e essa visão de mundo precisa ser superada em alguma medida, porque senão as coisas caminharão muito mal. Bom, essa é a pergunta que a gente tem que encarar. Se nós queremos viver uma fé que é consistente, que é sólida, que é verdadeiramente autoconsciente, né? Alguém que sabe aquilo que crê e que vive com firmeza no mundo, a gente precisa encarar esse tipo de pergunta de peito aberto e não fugir dela. Porque enquanto a gente foge dessas questões, enquanto a gente foge das perguntas difíceis que as pessoas levantam para nós, a gente vai diminuindo. E às vezes até mesmo abrindo espaço para que a dúvida seja cultivada no nosso coração. Enquanto a gente não ouvir o que o Fábio Porchat, o que o Felipe Neto, o que a Vera Magalhães e outros caras estão dizendo, talvez a gente fique numa fé que é só dentro da bolha e no mundo isolado, perfeitinho para nós. E aí no dia que a gente entrar na universidade ou no mercado de trabalho, no dia que a gente encarar o mundo real, a gente não tem base nenhuma para lidar com esse tipo de argumentação ou com esse tipo de acusação. De certa forma, era essa parte da acusação que os cristãos recebiam na época em que Pedro escreve essas palavras à igreja. A igreja é um atraso, a igreja é perversa. Essa fé cristã aí é uma coisa complicada, viu? Todo mundo adora vários deuses, só esses cristãos querem adorar um Deus somente. O que é isso? Todo mundo parece ser bem resolvido em termos políticos, parece ser bem resolvido em termos sexuais, todo mundo parece ser bem resolvido em diversos aspectos. Só esses cristãos querem ter um discurso isolacionista, exclusivista. Eles são o atraso, eles são o obscurantismo, eles são o negacionismo, eles são o que há de pior na sociedade. Mas Pedro diz: olha, quando o mundo estiver perseguindo vocês, não temam. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração e estejam sempre preparados para dar a razão da esperança que há em vocês. Porque eventualmente virão críticas,
mas também virão perguntas. Por que você vive desse jeito? Por que você faz isso ou aquilo? Por que você escolhe esse caminho? Por que você não faz aquilo que a gente faz? E se nós considerarmos essas questões seriamente, a gente vai poder oferecer respostas mais saudáveis e firmes. Dessa maneira que, como ele diz, de uma maneira tranquila, mansa, gentil, sem simplesmente sair alardeando por aí ou arrumando confusão nas redes sociais, como a gente conversava um pouco antes aqui no pequeno grupo. Aquele que está seguro da sua posição não precisa ter medo de encarar as posições opostas e nem precisa apresentar a sua posição com agressividade. À medida que nós firmamos a nossa base, entendemos quem somos, para onde vamos, entendemos o que fundamenta a nossa caminhada, nós podemos ficar mais firmes diante das críticas lá fora e apresentando para o mundo uma visão muito mais sólida e consistente. Mas nós precisamos parar e encarar a pergunta: a igreja é retrógrada? Vamos tentar responder a isso. Uma das primeiras coisas para a gente considerar aqui com essa pergunta é que, de certa forma, ela já traz um problema inicial. Se a gente for responder na lata, a igreja é retrógrada, a gente pode dizer sim e não. Primeiro, depende do que você quer dizer com retrógrada. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar de um autor chamado C.S. Lewis. Ou conhecem alguma coisa dele? Vale muito a pena ler? Talvez vocês conheçam Crônica de Nárnia. É o cara das Crônicas de Nárnia. Ele não escreveu só material de ficção, ele escreveu também outros livros muito interessantes. E num desses livros, o C.S. Lewis cunhou um termo, ele definiu um termo muito interessante para a gente. É o termo esnobismo cronológico. O que é isso, esnobismo cronológico? É quando eu tenho uma postura snob de achar que a minha época e aquilo que surgiu na minha época é necessariamente superior ou melhor àquilo que veio em épocas anteriores. Então, quando eu digo que alguma coisa é retrógrada, normalmente já estou partindo do ponto de vista de que aquilo que é atual é sempre melhor àquilo que é passado, àquilo que é anterior. Bom, ao longo da nossa conversa aqui, eu vou te convidar para colocar esse tipo de premissa, esse tipo de crença em dúvida. Vamos questionar isso. A igreja é retrógrada? Sim e não. Sim, no sentido de que ela está apegada a coisas que são verdadeiramente antigas. Isso é verdade. Não se você estiver definindo retrógrado como algo ruim, perverso, obscurantista, negacionista. A crítica a gente já conhece. Ser retrógrado significa atrapalhar o progresso, significa defender coisas obscuras, significa, em termos relacionais, defender o patriarcado e assim oprimir as mulheres, significa negar a ciência e se tornar anticientífico ou negacionista, significa negar a nossa expressão da sexualidade livre e assim nos tornar pessoas reprimidas ou recalcadas, significa rejeitar o progresso político e assim nos transformar em conservadores carrancudos ou fascistas. Tudo isso é a visão apresentada como ser retrógrado. Mas para a gente encarar as coisas mais adequadamente, a gente precisa ir diretamente aos fatos. E quais são os fatos? Como é que a igreja pode ser observada em termos da sua caminhada histórica, mas não só a igreja, como toda a sociedade? Bom, talvez você precise voltar lá para a época do Antigo Testamento. E na época do Antigo Testamento você vai observar a organização política, social, moral dos povos
e do povo de Deus. Talvez você precise olhar, por exemplo, para o modo como os pais lidavam com os seus filhos. No Antigo Testamento, funcionava da seguinte maneira: se a minha cidade, se o meu povo, se a minha terra estava passando por algum tipo de privação, não está chovendo, faz muito tempo que não chove, a plantação está ruim, não está dando nada, ou a gente está exposto e vulnerável a exércitos inimigos que vão querer invadir a nossa cidade, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente faz? Vamos buscar os nossos deuses. Moloque, Dagon. Nesses deuses talvez a gente encontre fertilidade, nesses deuses talvez a gente encontre romance, amor, nesses deuses talvez a gente encontre segurança, força bélica. Mas os deuses exigem sacrifícios. E assim, se eu quero que a minha terra produza bom fruto ou que ela fique segura, o que eu faço? Eu pego meu filho, levo para o altar desse Deus e eu mato o meu filho, sacrificando meu filho a esse Deus. Isso parece progresso para você? É o povo de Deus que estabelece uma lógica diferente de vida familiar, temendo ao Deus verdadeiro, confiando no único Deus e assim estabelecendo uma ordem adequada das relações e da proteção do pai para com o seu filho. Talvez você queira pensar na moral sexual. Olhe para os povos antigos. Olhe para o apóstolo Paulo caminhando no meio de Atenas e observando o grande templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era tão grande que as suas proporções eram semelhantes ao estádio do Maracanã. Mas o que acontecia naquela expressão de pluralidade religiosa da época? A expressão religiosa estava muito conectada à expressão sexual. E agora, para que alguém oferecesse a sua adoração, ele se relacionava com as prostitutas cultuais. À medida em que o Império Romano se desenvolvia e caminhava para a sua queda, os historiadores nos contam que ele se transforma em um império cada vez mais promíscuo. Orgias bacanais, como nós conhecemos, e uma completa perda de referência de vida moral e expressão sexual saudável. Bom, foram os cristãos, com base na lei do único Deus, que estabeleceram firmemente o que significa ter uma caminhada de fidelidade e estrutura familiar, o que significa cultivar valores e princípios fundamentais como castidade e como fidelidade, e assim protegeram a expressão de sexualidade para que o ser humano verdadeiramente florescesse dentro da aliança. Viver como um animal, simplesmente respondendo aos seus impulsos, parece progresso para você? Caminhe um pouco mais e você vai perceber algumas cerimônias, como aquelas que existiam na Índia, e que diziam que se um homem morresse, a mulher era sua propriedade. E assim, junto ao homem morto, a sua esposa deveria ser morta ou enterrada junto também. Credo mesmo. Foram missionários, como William Carey, que puderam lutar a partir da visão cristã de mundo para que esse tipo de prática fosse abandonada. Seguir os seus deuses que determinam a morte de mulheres simplesmente porque o marido morreu, parece progresso para você? Olhe para o desenvolvimento da ciência moderna, final do século XVI, início do século XVII. E enquanto o mundo defendia uma visão
pagã. Foram puritanos que se reuniram para o desenvolvimento da Royal Society, uma das primeiras organizações de desenvolvimento científico. Por que eles fizeram isso? Porque entenderam que o mundo era regular por causa da providência do Senhor. E como regular, o mundo poderia ser verdadeiramente estudado, decodificado em alguma medida. E mais do que isso, havia um mandato de Deus para que o homem conhecesse a criação e dominasse sobre ela. Isso parece ser negacionista para você? Inverta o jogo e avalie o progresso da sociedade sem Cristo. O que você vai ter? Saindo do período medieval, por exemplo, em que todo mundo caracterizou como a Era das Trevas, o homem caminha para o Renascimento. E o Renascimento, então, vai expressar esse renascer da humanidade, né? Agora as coisas vão avançar. Uma das esculturas mais reproduzidas no período medieval, no período do Renascimento, era a escultura de um homem que esculpia a si mesmo. Embaixo você tem a pedra bruta e está o homem com o cinzel e o martelo, e a parte de cima ele já está feito, a parte de baixo ele está saindo da pedra. A mensagem fundamental ali do humanismo é essa noção de que você constrói a si mesmo. Pouco tempo depois, no período do iluminismo, você tem a expressão de que o homem é o Senhor da sua história por meio do seu desenvolvimento racional. Mas para onde foi que a razão humana nos levou? Caminho para o século XVIII com o racionalismo, século XIX com o romantismo e uma resposta da subjetividade humana, e você chega ao século XX que o homem diz: agora a nossa visão de homem chegará ao topo. E você tem as expressões de guerras, crises e outros problemas que simplesmente nos dizem: o nosso progresso não é exatamente aquilo que é vendido por aí. Olha para o Felipe Neto, acusando a visão cristã de mundo de uma visão retrógrada. E observa o escândalo em que ele mesmo se meteu, traindo a sua namorada e se tornando exposto em todo o seu dilema moral. É isso que é o avanço? É isso que é o progresso? Se nós confrontarmos aquilo que tem sido oferecido com a história real, se nós confrontarmos as narrativas apresentadas com os fatos que nos apresentam como o cristianismo contribui para a sociedade ocidental, para o cuidado com as mulheres, para o desenvolvimento da família, para o desenvolvimento da economia e para uma série de outros avanços de fato, será que essa narrativa se sustenta? Eu tenho certeza que não. Aliás, se você quer aprofundar tudo isso, eu te convido a conhecer um livro chamado E se Jesus não tivesse nascido? Um livro do D. James Kennedy, que era um pastor presbiteriano. Nesse livro, o D. James Kennedy nos apresenta como o cristianismo foi tão fundamental para as mais diversas áreas da sociedade: educação, economia, medicina, direito, enfim, uma série de áreas. Eu te convido a ler um pouquinho do Francis Schaeffer, em que ele nos fala sobre a morte da razão. Mas tem algo além. Porque quando essas perguntas são colocadas para nós, a questão nunca é simplesmente em torno de fatos e de dados. Na maioria das vezes, fatos ou essas pequenas questões são apenas um pretexto para algo anterior, para algo mais profundo. Você lembra de João capítulo 4 que nós lemos ontem? Jesus encontra aquela mulher e
Jesus toca na ferida dela, chama lá o teu marido. Ela diz assim, eu não tenho marido. E Jesus diz, é verdade você está falando, porque você já teve 5, e esse que está aí com você nem é seu marido. E quando ela percebe que Jesus tocou no ponto-chave, ela tenta desconversar, traz à tona uma controvérsia. Ah, estou vendo que você é profeta, né? Me conta aqui uma coisa, onde é que a gente deve adorar? Uns dizem que é Jerusalém, outros dizem que é aqui no monte. Como funciona esse negócio? A pergunta não é exatamente uma manifestação de interesse na discussão de fatos, mas ela é uma máscara para algo anterior, seja para fugir ou seja para revelar. E a mesma lógica que funciona para a gente. O que está por trás dessa pergunta ou dessa acusação à igreja retrógrada? Será que as pessoas estão realmente preocupadas com o negacionismo? Será que é isso mesmo? A pergunta fundamental é sobre a visão cristã acerca das vacinas ou de manter ou fechar as igrejas em uma pandemia? A Bíblia nos apresenta algo maior. Olha em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, nos diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Os homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem,
mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo está descrevendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: existem algumas pessoas que escolheram certos caminhos de vida que são contrários ao Senhor. E na base dos estilos de vida e do discurso dessas pessoas, existe algo mais profundo no campo do coração. A questão nunca é simplesmente uma discussão de fatos ou simplesmente uma questão intelectual. Eventualmente a gente vai discutir esses fatos, e a gente apresenta. A história está cheia de manifestações de como o cristianismo não é retrógrado nesse sentido. Na verdade, é o exato oposto. À medida em que a sociedade ocidental se desvincula das bases cristãs que a deram estrutura, a sociedade caminha para o seu declínio. Mas não são só os fatos. Por trás da discussão dos fatos existe uma questão moral profunda. Esses homens estão suprimindo a verdade pela injustiça, é o que Paulo diz. Eles estão tentando esconder de si mesmos o fato de que Deus existe e de que Ele é Senhor. Deus se revela na criação, Deus se revela na consciência, e esses homens estão fazendo de tudo para tapar os próprios olhos e para negar a presença de Deus no mundo. Eles estão suprimindo a verdade pela injustiça. Por causa dessa sua atuação, dessa caminhada de vida, Deus julga esses homens entregando-os aos seus próprios desejos, para que cada vez mais eles se afundem no seu estilo de vida. O que isso é importante para nós? É porque quando o seu professor levantar o argumento, ou melhor, quando o amigo da sua sala fizer isso, você vai entender que a questão não é simplesmente uma questão racional. Ele não quer simplesmente um argumento. Ele não quer simplesmente discutir os fatos. O que ele está fazendo é suprimir a verdade pela injustiça. O seu coração já é rebelde e avesso, contrário ao Senhor. E agora ele precisa de um sistema intelectual que apenas justifique as suas escolhas morais que já foram estabelecidas. Eu não lembro exatamente qual é o pastor, mas eu acho que é o Tim Keller. Ele conta que na sua igreja, eles oram pelos universitários que vão seguir, né? Nos Estados Unidos há muito essa tradição de a pessoa ir cursar a universidade num lugar bem distante, né? Bem distante da sua casa. E quando esse jovem foi para a universidade e volta, num período aí de feriado, uma das coisas que ele faz é sentar, né? Conversar para tentar entender como é que estão as coisas. Ele diz, muitas vezes acontece a mesma dinâmica. Depois de um ano, a pessoa aparece e eu sento com ela para saber, e aí, como é que estão as coisas? E esse jovem volta dizendo, pastor, eu já não estou pensando mais igual aquilo que a gente pensava. Eu acho que aqui na igreja tem umas coisas erradas. Eu acho que a Bíblia é uma visão meio atrasada, sabe? As coisas não são exatamente assim. A gente já está no século XXI, a gente já está experimentando novas coisas. E esse pastor, ele diz, normalmente quando ele vê o jovem começando com esse tipo de assunto, ele já interrompe logo a conversa e diz, tá bom, fala logo, com quem é que você está transando? E ele diz, normalmente é o mesmo padrão. Um desvio de natureza moral, a vontade de dar vazão aos seus desejos, a vontade de ser igual aos seus amigos, de fazer o que está todo mundo fazendo, leva a pessoa então a reorganizar o seu sistema doutrinário para justificar as suas ações, para justificar as suas escolhas. Acho que Deus não vai ser contra eu namorar um cara que não é crente, uma moça que não é crente. Não, nenhum. Século XXI.
negócio de sexo só em casamento, isso é retrógrado demais. Isso é de uma época em que as pessoas não tinham, né, liberdade para lidar com o seu corpo e com a sexualidade. E a gente fica criando justificativas racionais apenas para esconder o fato de que o coração do homem caminha em rebeldia contra Deus. A pergunta à igreja retrógrada, ou a acusação à igreja retrógrada, não é uma discussão honesta de fatos, e você precisa entender isso. Ela é apenas a camada superficial daqueles que desejam esconder a sua rebelião final contra Deus. A acusação à igreja retrógrada não é uma questão honesta de quem está tentando entender a realidade. É uma forma de manipulação emocional para que você se sinta envergonhado pelo fato de que você caminha segundo Deus verdadeiro e para que eles se sintam justificados em desobedecer ao Deus verdadeiro. Ou em alguns casos, quando estamos falando de questões honestas, a pergunta, quando ela vem visceral, quando ela vem lá de dentro, de será que esse negócio vale a pena mesmo? Será que isso não é retrógrado, atrasado? Será que isso não é ruim? Quando isso é uma pergunta honesta, isso pode revelar a busca e o questionamento sobre onde é que eu vou encontrar, que nós vimos ontem, significado, sentido, segurança e satisfação. Será que a igreja é retrógrada? Deixa eu oferecer um último argumento para vocês. Voltando lá para a história da mulher de João capítulo 4. Nós falamos um pouco ontem sobre onde você coloca a sua segurança, satisfação, significado e sentido. Isso é o seu Deus. É um ídolo. Toda visão de mundo não cristã, toda visão de mundo não bíblica, ela repousa na experiência da idolatria. E a idolatria tem uma dinâmica que sempre se repete. E essa dinâmica vai dizer para você o que é retrógrado e o que não é. A dinâmica é sempre a mesma. O ídolo promete plenitude. Então pensa no que há de avançado no nosso mundo, você vai pensar em termos de liberação sexual. Sexo fora do casamento, você definir o seu gênero, você expressar sua sexualidade da forma como lhe convier melhor. Pode ser pornografia, pode ser homossexualidade, pode ser transexualidade, enfim. O ídolo promete plenitude e diz: se você tiver isso aqui, você vai ser feliz, você vai ser seguro, você vai ser alguém, você vai ter um sentido na vida. Mas se esse é o primeiro ponto dessa dinâmica, o segundo ponto é: o ídolo diz, eu vou te entregar, mas você precisa me entregar algo. Então o ídolo promete plenitude, mas o ídolo sempre exige sacrifício. Não lembra da mulher em João 4? Ela diz, eu vou encontrar felicidade no amor, nem que para isso eu tenha que sacrificar a minha reputação e a minha vida social. Foi isso que ela fez. Algumas pessoas tentam encontrar a segurança do dinheiro. E para isso eles sacrificam a sua família. O cara não tem tempo para os seus filhos, nem para a sua esposa, porque é só trabalho, trabalho, trabalho. O ídolo do sexo vai exigir de vocês a sua integridade física e moral. Ele diz a você, eu vou fazer você feliz. Você vai ter que entregar o seu corpo. Você vai ter que se submeter a algumas coisas que o seu namorado está pedindo e para você são vergonhosas. Mas, se você quer ser feliz, esse é o caminho.
o ídolo exige sacrifício, exatamente como Mamon, Dagon, Moloque, exatamente como os deuses pagãos antigos. Terceiro, lembra lá, o ídolo exige plenitude, promete plenitude, o ídolo exige sacrifícios, mas terceiro, o ídolo nunca cumpre aquilo que ele promete. Ele nunca vai te entregar a satisfação última, ele nunca vai te entregar a plenitude. Lembra da mulher? 1 casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos, 5 casamentos, nunca satisfeito. Assim vai ser para você. Entra no Tinder, encontra o cara, não rolou, vai para outro, não rolou, vai para outro, não rolou, vai para outro, não rolou. Começa a namorar cedo. E aí você tem 1 namoro, 2 namoros, 3 namoros, 4 namoros. Você se habituou a seguir esse padrão de vida. Nunca satisfeito, sempre querendo mais, nunca pleno, nunca seguro, nunca completo, porque o ídolo não consegue entregar isso. Promete plenitude, exige sacrifício, não entrega o que promete, e nessa base, quarto, o ídolo escraviza. Por nunca entregar, ele vai transformando você em uma espécie de viciado, e ele vai te escravizando. Você agora se torna dependente, sempre procurando um pouquinho mais e sempre afundando nessa experiência de escravidão. Quinto, o ídolo destrói aquilo que nós buscamos. Você está num namoro e você coloca a sua fonte de segurança no seu namorado ou na sua namorada. E agora, por causa dessa idolatria, você coloca toda a expectativa da sua vida no namorado ou na namorada. E aos poucos você vai se tornando uma pessoa controladora, ciumenta, pegajosa, sempre cobrando, ou sempre tentando fazer de tudo para agradar, porque você tem que segurar, você depende dessa pessoa para ser feliz. E o que você não percebe é que aos poucos você vai sufocando o relacionamento com as suas cobranças. Você vai sufocando o relacionamento, ficando em cima da pessoa o tempo todo, porque você espera que essa pessoa preencha o vazio do seu coração que só Deus pode preencher. Você vai matando aquilo que você valoriza. Aqueles que se envolveram com sexo e buscaram no sexo a experiência de plenitude, aos poucos vão matando toda a alegria da vida sexual. Tudo aquilo que Deus preparou como bênção para o casamento, agora se transforma para você numa experiência misturada de culpa, de depravação, uma experiência misturada que ainda traz algum tipo de prazer, mas que aos poucos já tornou você tão escravizado que deixou de ser algo agradável no sentido melhor da palavra. Mas finalmente, não é só a destruição daquilo que nos foi oferecido como a nossa redenção, mas é a destruição do nosso próprio coração, porque nós nos tornamos a semelhança daquilo que nós adoramos. Essa é uma das punições lá do Salmo 115, né? Sejam semelhantes a eles todos os que o adoram. O nosso caráter e o nosso coração é transformado à medida em que nós adoramos esses deuses falsos. Quem aqui já assistiu Breaking Bad? Não posso dar muito spoiler, né? Agora seja uma série antiga. Mas você sabe que o Walter White se transformou à semelhança daquilo que ele adorava. Walter White do primeiro episódio, do Walter White do último episódio da série, são pessoas completamente diferentes, porque o ídolo transforma quem você é. Algumas moças puras, nesse sentido de inocentes, criadas na igreja, à medida em que se envolvem
com namorados e outras coisas, e uma vida sexual, eventualmente se transformam em moças completamente diferentes em sua forma de falar, em sua forma de vestir, em sua forma de pensar, se transformam à semelhança daquilo que adoram. Alguns caras, criados em famílias estruturadas, se transformam em alguém totalmente diferente por causa da sua idolatria, tornando homens irresponsáveis, mulherengos, com palavras podres nos seus lábios. E a grande questão é, isso parece progresso para você? Caminhar segundo idolatrias e ter o toque de Midas. A história de Midas é interessante, né? Tudo que ele tocava virava ouro. E a gente tende a achar como algo muito legal. Mas imagine que você quer abraçar a sua esposa e você toca nela e ela virou uma estátua de ouro. Você matou o relacionamento com ela. A história de Midas é uma história boa. É o exato oposto. A sua ganância faz com que você mate tudo aquilo que você toca. Bom, essa é a narrativa do progresso. Você mata tudo aquilo que você toca quando você tenta viver as coisas sem Deus. Mas existe uma alternativa. Eu já estou fechando. A alternativa é você abraçar, ser chamado de fascista, negacionista, recalcado, ou o que quer que seja, contanto que o seu coração conheça o Deus verdadeiro e tenha o descanso verdadeiro que ninguém mais consegue oferecer. Porque se o nosso coração está verdadeiramente em Deus, eu não preciso me envergonhar se alguém diz que eu sou atrasado, retrógrado ou qualquer coisa parecida. Porque eu conheço para onde as coisas vão. O único progresso verdadeiro do mundo é aquele progresso que caminha do jardim para a Nova Jerusalém. Aqueles que estão progredindo do jardim para o lago de fogo e enxofre não estão, no fim das contas, progredindo. A igreja retrógrada, sim, seu significado estará apegada ao único caminho que leva ao lugar certo, as veredas antigas, o caminho antigo, a porta estreita. A igreja retrógrada, não, seu significado está perdido. Você não vai sair daqui, desse acampamento, totalmente blindado. Eventualmente você ainda vai ser colocado na parede, de certa forma, por vezes, ser meio acuado, se sentir um pouco envergonhado, porque está todo mundo vivendo de um jeito diferente na sua escola, na universidade, no seu trabalho. Mas se o teu coração estiver firmado um pouquinho cada vez mais, um pouquinho a cada dia, se você solidificar aquilo que verdadeiramente dá base para o seu coração e para os seus passos, você vai poder ficar firme no mundo, falando daquilo que você crê, com gentileza e segurança, estando sempre preparado para dar razão da sua esperança. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua bondade que nos traz aqui para viver na contramão do sistema. Obrigado, Pai, pela loucura da pregação. Obrigado porque a tua sabedoria é realmente escândalo do mundo. E obrigado porque é essa sabedoria que encaminha os nossos passos na direção da tua igreja. Ajuda-nos a não nos envergonhar do Evangelho, Pai, mas entender que é nessa base da vida contigo, daquilo que o Senhor ensina, que existe vida verdadeira e assim o verdadeiro progresso. Ajuda-nos a abraçar a cruz, a abraçar a vergonha e o escândalo, para que sejamos aprovados por Ti.
e não pelo mundo. Dá-nos a tua graça, nos sustenta e nos fortalece, não apenas para permanecermos firmes, mas também para compartilharmos isso com outras pessoas, a fim de que elas também saiam do caminho da perdição e conheçam o caminho da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.